Ele prometeu que jamais a tocaria. Era apenas um casamento de conveniência. Mas tudo mudou na noite em que descobriu que sua esposa era virgem. O que ele fez depois surpreendeu até ela. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O vento frio de julho soprava pelas janelas do escritório no 20º andar do edifício Mendonça em Associados, no coração da Avenida Paulista. Ricardo Mendonça ajustou a gravata italiana enquanto observava o movimento caótico da cidade através do vidro blindado. São Paulo pulsava lá embaixo como sempre, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam nos arranha-céus ao redor. Senhor Mendonça, a família Santos chegou, anunciou sua secretária Márcia através do interfone. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso dos seus 32 anos como se fossem 60. 6 meses haviam se passado desde a morte de seu pai, Antônio Mendonça, e ainda assim ele se sentia perdido, navegando pelas decisões que o patriarca havia tomado em vida. O acordo matrimonial era uma delas, talvez a mais complicada. "Mande-os entrar", respondeu endireitando os ombros. A porta de mogno se abriu, revelando um homem de meia-idade com sinais evidentes de preocupação gravados no rosto. Joaquim Santos ainda mantinha a postura ereta, mas Ricardo podia ver o orgulho ferido em seus olhos. Ao lado dele, uma mulher elegante, embora visivelmente abalada, segurava firmemente a mão de uma jovem. Helena Santos era diferente do que Ricardo havia imaginado. Não era a típica filha de família tradicional que ele esperava encontrar. Não havia nela aquela frivolidade calculada que conhecia tão bem entre as herdeiras de São Paulo. Seus cabelos castanhos caíam naturalmente sobre os ombros, e seus olhos verdes tinham uma seriedade que contrastava com sua idade aparente. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas bem cortado, que falava de bom gosto sem ostentação. "Senhor Santos", Ricardo cumprimentou estendendo a mão. "Senhora Santos, e você deve ser Helena." "Obrigada por nos receber, Sr. Mendonça", respondeu Helena, sua voz firme apesar da tensão no ar. "Imagino que esta situação seja tão desconfortável para o senhor quanto é para nós." A franqueza dela o pegou desprevenido. Ricardo havia se preparado para lágrimas, súplicas ou até mesmo tentativas de sedução, não para aquela honestidade direta. "Por favor, sentem-se", indicou as poltronas de couro em frente à sua mesa. "Acredito que todos conhecemos os termos do acordo estabelecido entre nossos pais." Joaquim pigarreou, claramente constrangido. "Senhor Mendonça, quero que saiba que jamais imaginaríamos que as coisas chegariam a este ponto. A fazenda da nossa família passou por 5 gerações, mas a seca dos últimos anos, combinada com a queda nos preços do café..." "Pai." Helena interrompeu suavemente, colocando a mão sobre a dele. "O senhor Mendonça não precisa ouvir nossas justificativas. Estamos aqui para cumprir nossa parte do acordo." Ricardo estudou o rosto dela. Não havia resignação ali, mas também não havia entusiasmo. Era como se ela tivesse tomado uma decisão prática e estava determinada a levá-la adiante. "Helena", ele disse, inclinando-se ligeiramente para a frente, "você tem certeza de que entende o que este casamento significa? Será apenas um acordo comercial. Não espero nada além de uma esposa que apareça nos eventos sociais necessários e mantenha as aparências." Ela o encarou diretamente. "E eu não espero nada além de que mantenha sua palavra de salvar minha família da ruína financeira. Creio que ambos sabemos exatamente o que estamos fazendo." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo havia planejado estabelecer as regras claramente desde o início, mas a compostura dela o fazia questionar se seria necessário. Helena Santos parecia entender perfeitamente que aquilo não era um conto de fadas. "Muito bem", disse finalmente. "O casamento acontecerá dentro de 1 mês. Meus advogados cuidarão de todos os detalhes legais. Helena, você precisará se mudar para minha casa na Cidade Jardim 1 semana antes da cerimônia, para que possamos nos acostumar com a situação." "Entendo", ela assentiu. "Há mais alguma coisa que precise saber?" Ricardo hesitou. Havia tanto que queria dizer sobre sua promessa de nunca se envolver emocionalmente, sobre como aquele acordo o fazia sentir-se uma extensão das manipulações de seu pai. Mas nada disso importava agora. "Apenas uma coisa", disse.
Este será um casamento de conveniência em todos os aspectos. Não haverá intimidade física entre nós. Espero que isso esteja claro. Helena corou levemente, mas manteve o olhar firme. Perfeitamente claro, Sr. Mendonça. Quando a família Santos saiu, Ricardo ficou sozinho em seu escritório, observando novamente a cidade lá embaixo. Em um mês, seria um homem casado. Por alguma razão, essa realidade parecia mais assustadora do que qualquer negociação que já havia enfrentado. A mansão na Cidade Jardim era ainda mais imponente do que Helena havia imaginado. Uber parou em frente aos portões de ferro forjado, e ela teve que fornecer seu nome ao interfone, antes que eles se abrissem automaticamente. O jardim era impecável. Palmeiras imperiais ladeavam a entrada circular, onde uma fonte de mármore funcionava silenciosamente. Helena segurou com mais força a alça de sua mala, enquanto caminhava até a porta principal. Uma semana. Ela teria uma semana para se acostumar com aquela vida antes de se tornar oficialmente a Senhora Mendonça. A porta se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável, sorriu calorosamente. Você deve ser a Helena. Sou Dona Rosa, a governanta. Bem-vinda à casa dos Mendonça, disse, fazendo um gesto para que ela entrasse. O interior era uma mistura elegante de moderno e clássico. O mármore Carrara do hall de entrada refletia a luz que entrava através de uma claraboia, e uma escadaria curva levava ao segundo andar. Tudo era impecável, mas havia algo frio naquele ambiente, como um hotel de luxo, belo, mas sem alma. O Sr. Ricardo ainda está no escritório, explicou Dona Rosa, conduzindo Helena pelas escadas. Ele disse para instalá-la no quarto que será seu. É aqui. A porta se abriu para revelar um quarto espaçoso, com vista para o jardim dos fundos. A decoração era neutra, tons de bege e branco, móveis de madeira clara. Era bonito, mas impessoal. É lindo, disse Helena, tentando soar sincera. O Sr. Ricardo pediu para eu explicar a rotina da casa, continuou Dona Rosa. O café da manhã é servido às 7 horas no terraço, quando o tempo permite. O almoço é às 12h30 e o jantar às 8 da noite. Ele geralmente trabalha até tarde, então nem sempre janta em casa. Helena assentiu, absorvendo as informações. Era como receber instruções para um novo emprego. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Dona Rosa hesitou por um momento. Helena, posso falar francamente com você? Por favor. Trabalho para a família Mendonça há 15 anos. Vi o Sr. Ricardo crescer depois que a mãe dele morreu. Ele é um bom homem, mas fechado. Não se abra facilmente. Depois que o pai morreu, ficou ainda mais reservado. Helena se perguntou por que Dona Rosa estava lhe contando aquilo. Entendo. Obrigada por me avisar. Só quero que saiba que, independentemente das circunstâncias, você é bem-vinda aqui. Esta casa precisava de uma presença feminina há muito tempo. Depois que Dona Rosa saiu, Helena desempacotou suas poucas pertences. Havia trazido apenas o essencial. Algumas roupas, livros, seu laptop e alguns objetos pessoais que não conseguira deixar para trás. Tudo cabia facilmente no closet enorme. Ela se sentou na poltrona próxima à janela e observou o jardim. Uma piscina cristalina ocupava o centro do espaço, rodeada por espreguiçadeiras que pareciam nunca ter sido usadas. Era tudo perfeito demais, como um cenário de revista. O som de um carro chegando a fez olhar para a frente da casa. Um BMW preto parou na entrada circular e Ricardo saiu do veículo. Mesmo à distância, ela podia ver a tensão em seus ombros enquanto ele caminhava em direção à casa. Helena se perguntou se ele estava se arrependendo da decisão. Talvez estivesse se questionando se valeria a pena se casar com uma completa estranha, apenas para honrar um acordo que seu pai havia feito. Ela certamente estava questionando suas próprias escolhas. Alguns minutos depois, uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, chamou. Ricardo apareceu na porta, ainda vestindo o terno escuro do trabalho. Ele parecia cansado, e Helena notou que havia algo vulnerável em sua expressão antes que ele recompusesse a máscara de cortesia. Como foi sua primeira tarde aqui? Perguntou, mantendo-se na entrada do quarto. Dona Rosa foi muito gentil. O quarto é lindo, obrigada. Bom, ele hesitou, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Helena,
Quero que você saiba que pode usar qualquer dependência da casa. A biblioteca, a piscina, o escritório se precisar da internet. Esta será sua casa também. Obrigada. Isso é muito generoso. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Helena percebeu que nenhum dos dois sabia exatamente como proceder naquela situação única. Bem, Ricardo finalmente disse, vou deixá-la se instalar. O jantar será servido em 1 hora se você quiser se juntar a mim. Depois que ele saiu, Helena se sentou novamente na poltrona. Em 1 semana ela seria a esposa dele. A ideia ainda parecia surreal. Ela havia estudado arquitetura, sonhara em projetar casas que refletissem a personalidade de seus habitantes. Agora estava vivendo em uma mansão que parecia um museu, prestes a se casar com um homem que era praticamente um estranho. Mas havia algo nos olhos de Ricardo, uma profundidade que ele tentava esconder, que a fazia pensar que talvez houvesse mais nele do que aparentava. E talvez, apenas talvez, aquele acordo não fosse o fim de seus sonhos, mas o começo de algo completamente diferente do que ambos esperavam. O jantar foi servido no terraço dos fundos, sob um pergolado coberto de jasmins que perfumavam suavemente o ar noturno. Helena havia escolhido um vestido simples de cor vinho, elegante sem ser chamativo. Quando desceu, encontrou Ricardo já sentado à mesa, folheando alguns documentos enquanto esperava. Desculpe a demora, disse ela, aproximando-se da cadeira que ele havia se levantado para puxar. Não há problema. Eu sempre trabalho enquanto espero. Vício profissional, respondeu guardando os papéis. A mesa estava posta com louça fina e cristais que refletiam a luz suave das luminárias do jardim. Dona Rosa apareceu discretamente para servir o primeiro prato. Uma salada de folhas verdes com castanhas e frutas vermelhas. É bonito aqui à noite, comentou Helena, tentando quebrar o silêncio que se instalara. Minha mãe adorava jantar neste terraço, disse Ricardo, surpreendendo-se com a própria revelação. Ela dizia que era o único lugar da casa onde se sentia realmente em casa. Helena percebeu a mudança sutil em sua voz ao mencionar a mãe. Ela faleceu quando você era jovem. Aos 15 anos, câncer. A resposta foi direta, mas Helena captou a dor ainda presente ali. Depois disso, meu pai se tornou mais focado nos negócios. Disse que era melhor assim. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Ricardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. E você? Sempre foi próxima da sua família? Muito. Somos apenas nós três, meus pais e eu. Sempre fomos unidos, especialmente depois que meu avô morreu e deixou a fazenda para meu pai. Helena brincou com o garfo pensativa. Por isso é tão difícil vê-los passando por essa situação financeira. Você não tinha outros planos? Para sua vida, quero dizer. A pergunta a pegou desprevenida. Helena havia esperado que Ricardo evitasse assuntos pessoais. Tinha. Queria montar meu próprio escritório de arquitetura. Sempre sonhei em projetar casas que contassem histórias, que refletissem quem as pessoas realmente são. Ela sorriu tristemente. Parece meio ingênuo agora. Por que ingênuo? É um sonho bonito. Porque sonhos às vezes têm que ser sacrificados pela realidade. Ricardo ficou em silêncio por alguns momentos, observando-a. Talvez não tenham que ser completamente sacrificados, apenas adiados. Dona Rosa trouxe o prato principal, salmão grelhado com legumes. A conversa fluiu mais naturalmente depois disso, tocando em assuntos seguros como livros, filmes e lugares que haviam visitado. Helena descobriu que Ricardo havia estudado administração nos Estados Unidos e que falava 3 idiomas fluentemente. Ele descobriu que ela lia vorazmente e tinha uma paixão secreta por história da arte. Você já visitou o MASP? Perguntou ele, referindo-se ao Museu de Arte de São Paulo. Algumas vezes, quando vinha a São Paulo com meus pais. É impressionante. Talvez possamos ir juntos algum dia. Depois do casamento, claro. Para manter as aparências. Acrescentou rapidamente, como se quisesse deixar claro, que seria apenas parte da encenação. Claro, concordou Helena, tentando ignorar a pontada de decepção que sentiu. Quando terminaram de jantar, Ricardo se levantou. Bem, tenho algumas ligações para fazer. Boa noite, Helena. Boa noite. Ela ficou sozinha no terraço por mais alguns minutos, ouvindo os sons noturnos de São Paulo ao longe. Havia algo em Ricardo que a intrigava. Momentos em que sua frieza cuidadosamente construída escorregava.
revelando lampejos de uma pessoa mais complexa e sensível do que aparentava. Helena acordou cedo no dia seguinte, acostumada com a rotina da fazenda. Às 6 da manhã, a mansão ainda estava silenciosa. Ela se vestiu com roupas casuais, uma blusa branca e jeans, e desceu para explorar a casa que seria seu lar. A biblioteca a surpreendeu. Era menor do que esperava, mas aconchegante, com estantes de madeira escura que iam do chão ao teto. Havia uma poltrona de couro gasto próxima à janela, o primeiro móvel que ela via na casa que parecia realmente usado. Curiosa, ela examinou os livros. Havia de tudo: clássicos da literatura brasileira e estrangeira, livros de negócios, biografias. Mas o que mais a chamou a atenção foram os livros de arquitetura e arte. Ela puxou um exemplar sobre Oscar Niemeyer e folheou as páginas, notando anotações nas margens em uma caligrafia masculina. Encontrou algo interessante. Helena se virou sobressaltada. Ricardo estava na porta, vestindo roupas de corrida e com uma toalha ao redor do pescoço. Desculpe, eu não deveria estar mexendo nos seus livros. Não tem problema. Essa biblioteca existe para ser usada. Ele se aproximou ainda ofegante do exercício. Você gosta de arquitetura? É minha paixão, admitiu ela, fechando o livro. Estes são seus? Alguns, outros eram da minha mãe. Ela era arquiteta também. Helena o olhou surpresa. Sério? Formou-se pela FAUSP nos anos 80. Trabalhava principalmente com projetos residenciais. Ricardo puxou outro livro da estante. Este aqui tem alguns dos projetos dela. Ele entregou o livro a Helena, que o abriu com cuidado. As páginas continham desenhos técnicos e plantas baixas, além de fotos de casas elegantes, mas acolhedoras. Ela era muito talentosa, disse Helena, admirando um projeto de uma casa de campo. Estas casas têm alma. Você consegue sentir a personalidade dela nos desenhos. Meu pai nunca entendeu isso. Dizia que ela perdia tempo com detalhes desnecessários. Ricardo pegou o livro de volta, folheando-o com cuidado. Ela sempre dizia que uma casa deveria contar a história de quem vivia nela. Ela estava certa. É exatamente assim que penso sobre arquitetura. Ricardo a olhou com uma expressão diferente. Havia surpresa ali, e algo mais que ela não conseguia identificar. Você disse que queria ter seu próprio escritório. Que tipo de projetos gostaria de fazer? Helena hesitou. Ninguém nunca havia demonstrado interesse genuíno em seus sonhos profissionais. Casas familiares, principalmente. Lugares onde as pessoas pudessem realmente viver, não apenas existir. Espaços que se adaptassem às rotinas e personalidades de cada família. Ela gesticulou enquanto falava, animando-se. E também projetos sociais. Habitação popular que fosse digna, funcional e bonita. Interessante. Você tem portfólio? Projetos da faculdade? Tenho alguns trabalhos, mas nada muito elaborado. Por quê? Ricardo não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a janela, observando o jardim banhado pela luz matinal. Esta casa, disse finalmente, foi projetada por um arquiteto famoso nos anos 90. Custou uma fortuna. Mas você está certa, não tem alma. É bonita, funcional, impressionante, mas não parece um lar. Helena não sabia o que dizer. Havia algo vulnerável na admissão dele. Talvez seja porque falta vida aqui, disse suavemente. Casas precisam de pessoas que realmente vivam nelas, não apenas que as habitem. É exatamente isso. Ricardo se virou para ela. Helena, gostaria de ver seus projetos. Se você quiser mostrar, claro. Você realmente gostaria de ver? Sim, tenho curiosidade sobre como você vê o mundo através da arquitetura. Naquele momento, Dona Rosa apareceu na porta. Desculpem interromper, mas o café da manhã está pronto. E, Sr. Ricardo, seu terno para hoje já está passado e pendurado no seu closet. Obrigado, Dona Rosa. Ele se dirigiu a Helena. Vou tomar banho e me trocar. Que tal tomarmos café juntos e você me mostra seus projetos? Depois que ele saiu, Helena ficou sozinha na biblioteca, segurando ainda o livro com os projetos da mãe dele. Havia algo acontecendo entre eles. Uma conexão que não estava prevista no acordo. E isso a assustava tanto quanto a intrigava. Ela subiu para buscar seu laptop, onde guardava seus trabalhos da faculdade. Pela primeira vez desde que havia chegado à mansão, sentia uma pequena faísca de esperança. Talvez aquele casamento não fosse apenas uma transação comercial. Talvez houvesse espaço para algo mais.
Uma parceria, uma amizade, quem sabe até mesmo... Helena interrompeu seus próprios pensamentos. Era perigoso criar expectativas. Ricardo havia deixado claro que aquilo seria apenas um acordo. Mas enquanto escolhia quais projetos mostrar, não conseguia ignorar a empolgação que sentia ao pensar em compartilhar sua paixão com alguém que realmente parecia interessado. O café da manhã foi servido no terraço, aproveitando a manhã ensolarada de São Paulo. Helena havia trazido seu laptop e uma pasta com alguns desenhos feitos à mão. Ricardo já estava sentado à mesa, folheando o jornal econômico, mas fechou-o assim que ela se aproximou. Trouxe tudo o que tinha, disse Helena, um pouco nervosa. Não é muito profissional, são mais trabalhos acadêmicos. Posso ver? Ela começou mostrando um projeto de uma casa para uma família de classe média. O desenho era feito à mão, com detalhes cuidadosos e anotações explicativas. Esta foi minha primeira tentativa de criar algo que fosse bonito, mas acessível, explicou. A ideia era maximizar a luz natural e criar espaços de convivência que integrassem a família. Ricardo estudou o desenho com atenção. Você pensou em como a família realmente viveria no espaço? Quantos quartos? Quantos filhos? 2 filhos, um casal jovem. Ele trabalha fora, ela em casa com as crianças pequenas. Por isso criei esta área aqui. Apontou para uma parte do desenho, onde ela pode trabalhar, mas ainda supervisionar as crianças brincando. Inteligente e prático. Helena se animou com o interesse genuíno dele. Este aqui foi um projeto para a habitação social. O desafio era criar dignidade com orçamento limitado. O desenho mostrava pequenas casas geminadas, mas cada uma com sua identidade própria, através de cores e pequenos detalhes arquitetônicos. Você conseguiu personalidade mesmo com limitações orçamentárias, observou Ricardo. Minha mãe faria algo assim. Obrigada. Esse é o maior elogio que poderia me dar. Eles passaram quase 1 hora analisando os projetos. Ricardo fazia perguntas inteligentes, sugerindo soluções para problemas técnicos que Helena havia enfrentado. Era claro que ele entendia de construção, embora não fosse arquiteto. Aprendi algumas coisas trabalhando com meu pai, explicou quando ela comentou sobre seu conhecimento. A empresa tem uma divisão de incorporação imobiliária. Sempre me interessei pela parte técnica. Você nunca quis seguir outro caminho, além dos negócios da família? Ricardo ficou em silêncio por um momento, mexendo no café. Quando era criança, queria ser piloto de avião. Depois da morte da minha mãe, meu pai deixou claro que eu tinha responsabilidades. O Império Mendonça precisava de um herdeiro. E você nunca questionou isso? Questionei. Aos 18 anos disse que queria estudar engenharia aeronáutica. Meu pai me lembrou que havia milhares de funcionários dependendo da empresa, investidores, famílias que construíram suas vidas ao redor do Grupo Mendonça. Ricardo sorriu amargamente. É difícil argumentar contra a responsabilidade social. Helena percebeu que estava conhecendo um Ricardo diferente, não o empresário frio e calculista, mas um homem que havia abdicado de seus próprios sonhos por senso de dever. Talvez não seja tarde demais, disse suavemente, para ser piloto aos 32 anos, para descobrir o que realmente o faz feliz. Antes que Ricardo pudesse responder, seu telefone tocou. Ele atendeu com uma mudança imediata de postura. Os ombros se enrijeceram, a voz se tornou formal e fria. Alô? Sim, eu sei que a reunião é às 10. Não vou cancelar. Claro que entendo a importância do contrato. Helena começou a recolher seus desenhos, percebendo que o momento havia se quebrado. Desculpe, disse Ricardo depois de desligar. Tenho que ir. Obrigado por compartilhar seus projetos comigo. São realmente impressionantes. Obrigada por ter interesse genuíno. Houve um momento de hesitação, como se Ricardo quisesse dizer algo mais. Mas ele apenas acenou e se dirigiu para dentro da casa. Helena ficou sozinha no terraço, observando os desenhos espalhados na mesa. Por alguns momentos, havia sentido uma conexão real com Ricardo. Não o homem de negócios, mas a pessoa por trás da fachada. E isso a assustava porque começava a despertar sentimentos que não deveriam existir em um casamento de conveniência. 3 dias antes do casamento, a realidade das expectativas sociais atingiu Helena em cheio. Ela estava na biblioteca lendo, quando Dona Rosa apareceu com uma expressão preocupada.
Helena, tem uma senhora aqui que disse ser sua futura sogra, Dona Beatriz Mendonça. Helena franziu o sobrinho. Mas a mãe do Ricardo não morreu quando ele era adolescente? Essa é a segunda esposa do falecido Sr. Antônio. Ela casou com ele há cerca de 10 anos. Helena sentiu o estômago se contrair. Ricardo nunca havia mencionado uma madrasta. Onde ela está? Na sala de visitas. E ela não parece muito feliz. Helena desceu e encontrou uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, claramente mantida por tratamentos estéticos caros. Beatriz Mendonça usava um tailleur Chanel e joias que provavelmente custavam mais que o carro dos pais de Helena. Você deve ser a noiva, disse Beatriz, analisando Helena da cabeça aos pés com evidente desaprovação. Sou Beatriz Mendonça, viúva de Antônio Mendonça. Prazer conhecê-la, senhora Mendonça. Ricardo não havia mencionado que a senhora viria hoje. Tenho certeza de que não. O tom era cortante. Ricardo sempre foi reservado quanto aos assuntos de família. Posso me sentar? Helena gesticulou para o sofá, sentindo-se deslocada em sua própria casa temporária. Vim aqui para conversar sobre algumas expectativas, começou Beatriz. Sei que este casamento é, digamos, um arranjo comercial, mas enquanto você usar o nome Mendonça, representará esta família. Entendo. Espero que entenda mesmo. Os Mendonça têm uma reputação a manter na sociedade paulistana. Frequentamos os melhores clubes, apoiamos as causas certas, aparecemos nos eventos apropriados. Beatriz pausou dramaticamente. Não podemos nos dar ao luxo de ter escândalos ou comportamentos inadequados. Helena sentiu o sangue ferver. E o que exatamente a senhora considera comportamento inadequado? Bem, primeiro, essa história de que você é arquiteta. É uma profissão muito hands-on, não é? Talvez fosse melhor se você se concentrasse em atividades mais apropriadas para uma esposa Mendonça. Trabalho voluntário, organização de eventos beneficentes, esse tipo de coisa. A senhora está sugerindo que eu abandone minha carreira? Que carreira? Você nem sequer trabalha na área. Beatriz sorriu friamente. Estou sugerindo que você seja realista sobre seu papel nesta família. E que papel seria esse? Ser uma esposa decorativa. Aparecer bem nas fotos, não causar problemas, dar alguns herdeiros quando for apropriado. Helena se levantou abruptamente. Desculpe, mas acho que a senhora entendeu mal a situação. Entendi perfeitamente. Você é uma jovem do interior cuja família está falida e que aceitou se casar com meu enteado em troca de dinheiro. Não há nada de errado nisso, querida. Apenas entenda seu lugar. Meu lugar? Como esposa de conveniência. Não se iluda achando que pode ter mais do que isso. Naquele momento, Ricardo entrou na sala. A tensão no ar era palpável. Beatriz, disse ele claramente surpreso. Não sabia que você viria hoje. Ricardo, querido, estava apenas conhecendo sua noiva. Beatriz se levantou e beijou o rosto dele. Uma menina adorável, muito simples. Helena viu a mandíbula de Ricardo se contrair. Helena não é simples. Ela é inteligente e talentosa e será uma esposa maravilhosa. Claro, claro. Apenas estava explicando algumas das expectativas familiares. E que expectativas? Beatriz repetiu sua conversa, mas em tom mais suave. Ricardo ouvia com uma expressão cada vez mais sombria. Beatriz, disse ele finalmente, agradeço sua preocupação, mas Helena tomará suas próprias decisões sobre sua carreira e seu papel nesta família. Ricardo, seja realista. Ela precisa entender que será respeitada nesta casa e nesta família. Qualquer pessoa que não conseguir fazer isso não é bem-vinda aqui. O silêncio que se seguiu foi gélido. Beatriz olhou de Ricardo para Helena, claramente reavaliando a situação. Muito bem, disse finalmente. Vejo que vocês já estabeleceram suas regras. Espero que funcione. Ela pegou a bolsa. Nos vemos na cerimônia. Depois que ela saiu, Ricardo se virou para Helena. Sinto muito por isso. Deveria ter avisado que ela poderia aparecer. Por que não me contou sobre ela? Porque ela não é importante. Meu pai se casou com ela por solidão, depois de anos sozinho. Ela nunca foi uma figura materna para mim. Helena assentiu, ainda abalada pela conversa. Ricardo, preciso saber. Você espera que eu seja o que ela descreveu? Uma esposa decorativa? Ricardo a olhou intensamente. Helena, você será o que quiser ser.
Nosso acordo é sobre conveniência mútua, não sobre eu controlar sua vida. Mesmo que isso signifique eu continuar com meus projetos de arquitetura, especialmente se isso significar isso. Você tem talento demais para desperdiçar. Pela primeira vez em dias, Helena se sentiu verdadeiramente aliviada, mas também percebeu que a situação era mais complicada do que havia imaginado. Não se tratava apenas de um casamento entre duas pessoas. Havia expectativas sociais, pressões familiares e um mundo ao qual ela não pertencia, tentando moldá-la em algo que não era. E pior ainda, ela estava começando a se importar com a opinião de Ricardo muito mais do que deveria em um casamento de conveniência. O dia do casamento amanheceu com um céu azul típico do inverno paulistano. Helena acordou cedo na mansão, observando pela janela do seu quarto o movimento dos funcionários preparando o jardim para a cerimônia. Havia algo surreal em ver sua vida sendo transformada em um evento social. A maquiadora chegou às 8 da manhã, seguida pela cabeleireira. Helena havia insistido em algo simples, um coque baixo e maquiagem natural. Não queria parecer uma boneca em seu próprio casamento, mesmo que fosse apenas um acordo. "A noiva está linda", disse Dona Rosa, entrando no quarto com uma xícara de chá. "Nervosa?" "Um pouco", admitiu Helena. "É estranho se casar com alguém que você conhece há apenas uma semana." "O senhor Ricardo também está nervoso. Já trocou de gravata 3 vezes." Helena sorriu apesar da ansiedade. Era reconfortante saber que ela não era a única se sentindo assim. O vestido havia sido escolhido por uma personal shopper contratada por Ricardo. Um modelo em seda off-white, elegante, mas não ostensivo. Quando Helena se olhou no espelho, viu uma versão de si mesma que mal reconhecia. Parecia uma pessoa que pertencia àquele mundo de luxo. Seus pais chegaram 1 hora antes da cerimônia. Sua mãe, Mariana, chorou ao vê-la. "Você está linda, minha filha", disse, ajeitando o véu delicado. "Tenho certeza de que será feliz." Joaquim, seu pai, estava claramente emocionado e constrangido. "Helena, você tem certeza de que é isso que quer?" "Pai, já conversamos sobre isso. É a decisão certa para todos nós." Mas será que era? Helena não tinha mais tanta certeza. Os últimos dias haviam mostrado um lado de Ricardo que a intrigava e atraía. E isso complicava tudo. A cerimônia seria pequena, apenas famílias próximas e alguns amigos íntimos. Ricardo havia insistido em manter tudo discreto, longe dos holofotes da mídia social. Quando chegou a hora, Helena desceu as escadas da mansão e caminhou pelo jardim até o local da cerimônia. Ricardo a esperava sob um arco de flores brancas, vestindo um smoking azul marinho que realçava seus olhos escuros. O momento em que seus olhares se encontraram foi eletrizante. Por um instante, Helena esqueceu que aquilo era um acordo. A forma como Ricardo a olhou, com admiração genuína e algo mais profundo, fez seu coração acelerar. O juiz de paz conduziu a cerimônia com eficiência. Quando chegou a hora dos votos, ambos repetiram as palavras tradicionais, mas Helena notou que a voz de Ricardo tremeu ligeiramente ao dizer: "Até que a morte nos separe." "Pode beijar a noiva", anunciou o juiz. Este era o momento que ambos haviam evitado pensar. Ricardo se aproximou lentamente, seus olhos perguntando silenciosamente se estava tudo bem. Helena assentiu quase imperceptivelmente. O beijo foi suave, casto, adequado para a ocasião, mas durou alguns segundos mais do que necessário, e quando se separaram, ambos pareciam ligeiramente abalados. Os convidados aplaudiram, e então começaram as felicitações. Beatriz se aproximou com um sorriso forçado. "Parabéns, queridos. Uma cerimônia encantadora." "Obrigada", respondeu Helena, mantendo a compostura. O almoço foi servido no terraço, com vista para a piscina decorada com pétalas de rosas flutuantes. Helena se esforçou para conversar com os convidados, principalmente amigos empresários de Ricardo e suas esposas, pessoas educadas, mas distantes, que claramente a viam como uma curiosidade. "Então você é arquiteta?" perguntou uma das mulheres, com aquele tom que sugeria que a profissão era um hobby interessante. "Formada, sim. Ainda estou construindo minha carreira." "Que interessante. Claro que agora, como esposa do Ricardo, você terá outras prioridades." Helena sentiu Ricardo se aproximar por trás dela. "Na verdade, estou ansioso para ver os projetos futuros da Helena. Ela tem um talento excepcional." A conversa mudou rapidamente de assunto.
Quando o evento finalmente terminou e os convidados se despediram, Helena se encontrou sozinha com Ricardo no jardim. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons laranja e rosa. Como você está se sentindo, senhora Mendonça? Perguntou ele com um meio sorriso. Estranha. Ainda não acredito que realmente aconteceu. Nem eu. Ricardo olhou para as mãos dela, onde agora brilhava uma aliança de ouro branco com um solitário discreto, mas elegante. Helena, sobre o que acontece agora, eu sei. Nada mudou entre nós. Ainda são as mesmas regras. Mas quando ela olhou nos olhos dele, Helena teve a impressão de que talvez as regras já estivessem mudando, quisessem eles ou não. Depois que os últimos funcionários terminaram de limpar o jardim, a mansão voltou ao seu silêncio habitual. Helena subiu para seu quarto, que continuaria sendo seu quarto, e trocou o vestido de noiva por uma roupa confortável. Ainda usava a aliança, e o peso dela em seu dedo era um lembrete constante da nova realidade. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, chamou. Ricardo apareceu na entrada, também tendo trocado o smoking por roupas casuais, calças jeans e uma camisa branca simples. Ele parecia mais jovem, menos formal. Queria verificar se você está bem. Foi um dia longo. Estou bem. Ainda processando tudo, mas bem. Ele hesitou na porta. Helena, podemos conversar sobre algumas coisas práticas? Claro. Ricardo entrou e se sentou na poltrona próxima à janela, mantendo uma distância respeitosa. Primeiro, sobre dinheiro. Você terá acesso a uma conta conjunta para despesas pessoais, roupas, cabeleireiro, qualquer coisa que precisar. Isso não é necessário. É sim. Você é minha esposa agora, pelo menos no papel, e haverá eventos sociais onde sua aparência refletirá na família. Ele pausou. Além disso, quero que você se sinta confortável aqui. Helena assentiu, ainda desconfortável com a ideia de gastar o dinheiro dele. Segundo, sobre nossa vida social. Haverá algumas obrigações, jantares beneficentes, eventos da empresa, algumas viagens ocasionais. Sempre te darei aviso prévio. E se você não se sentir confortável com algum evento, podemos encontrar uma desculpa. Entendo. E terceiro, Ricardo hesitou, passando a mão pelos cabelos. Sobre privacidade. Sei que esta situação é estranha para ambos. Se você quiser trazer amigos aqui, sair sozinha, ter sua própria vida social, não há problema. Apenas, se alguém perguntar sobre nosso casamento, mantenha a versão oficial. Que seria? Que nos conhecemos através de amigos da família, nos apaixonamos e decidimos nos casar rapidamente. Uma história romântica, disse Helena com ironia. As pessoas gostam de histórias românticas. Torna tudo mais palatável. Houve um silêncio confortável entre eles. Helena brincava com a aliança, ainda se acostumando com sua presença. Ricardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente aceitou este acordo? Quero dizer, você tem dinheiro suficiente para resolver qualquer problema financeiro. Por que se casar com uma estranha? Ricardo ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele não responderia. Porque meu pai me conhecia melhor do que eu gostaria de admitir, disse finalmente. Ele sabia que eu nunca me casaria por amor. Depois da morte da minha mãe, depois de ver como ele se fechou emocionalmente, acho que construí muros muito altos ao redor do meu coração. E um casamento de conveniência resolve isso? Não resolve. Mas me dá a aparência de normalidade que todos esperam, sem o risco de me machucar emocionalmente. Helena sentiu uma pontada de tristeza por ele. Isso não é viver, Ricardo. É apenas existir. Talvez, mas é seguro. Seguro e solitário. Ricardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. E você? Por que realmente aceitou? Além de salvar sua família? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Porque tive medo de que fosse minha única chance de ter uma vida diferente. Na cidade onde cresci, minhas opções eram limitadas. Aqui, mesmo em um casamento de conveniência, talvez eu possa construir algo. Talvez possa ser quem realmente sou. E quem você realmente é. Ainda estou descobrindo. Ricardo se levantou para sair, mas parou na porta. Helena, obrigado por hoje. Sei que não foi fácil. Para você também não foi. Não, mas foi melhor do que eu esperava. Depois que ele saiu, Helena se sentou na cama, ainda vestindo a aliança.
O dia havia sido estranho. Momentos de conexão genuína intercalados com a realidade de que aquilo era apenas um acordo comercial. Mas havia algo no jeito como Ricardo havia defendido seus sonhos profissionais, como havia falado sobre seus próprios medos e vulnerabilidades, que a fazia pensar que talvez houvesse mais naquele casamento do que ambos estavam dispostos a admitir. Ela olhou pela janela para o jardim onde haviam se casado algumas horas antes. As flores ainda estavam lá, iluminadas pelas luzes suaves do paisagismo. Era bonito, como um cenário de conto de fadas. Mas contos de fadas não eram reais, lembrou a si mesma. E ela precisava ser cuidadosa para não confundir gentileza e compatibilidade com algo mais profundo. Afinal, Ricardo havia deixado muito claro desde o início. Aquilo era apenas um acordo. Por que, então, o beijo dele havia parecido tão real? 2 semanas após o casamento, Helena havia encontrado uma rotina na mansão. Passava as manhãs trabalhando em projetos pessoais na biblioteca, almoçava com Ricardo quando ele estava em casa e às tardes explorando São Paulo ou visitando museus. Era uma vida confortável, mas havia uma tensão subjacente que nenhum dos dois ousava mencionar. A proximidade forçada estava criando momentos de intimidade não planejados. Ricardo havia começado a chegar mais cedo do trabalho, sempre perguntando sobre o dia dela. Jantavam juntos regularmente, conversando sobre arquitetura, negócios, livros que haviam lido. Helena descobriu que ele tinha um senso de humor seco que a fazia rir, e Ricardo parecia genuinamente interessado em suas opiniões sobre diversos assuntos. Mas o momento que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Helena estava na biblioteca, trabalhando em um projeto habitacional que havia começado por conta própria, quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Ricardo. Uma delas ela reconheceu. Era Beatriz. A outra era de um homem que ela não conhecia. Você não pode estar falando sério, Ricardo. A voz de Beatriz ecoava pelo corredor. Cancelar o contrato da construtora Silva seria um desastre financeiro. Descobri que eles estão usando materiais de qualidade inferior e pagando salários abaixo do mínimo aos operários, respondeu Ricardo, claramente irritado. Não vou compactuar com isso. Desde quando você se tornou um defensor dos direitos trabalhistas? Perguntou a voz masculina, que Helena assumiu ser algum sócio da empresa. Isso vai custar milhões. Então, encontraremos outra forma de recuperar o dinheiro. Não vou construir minha fortuna explorando pessoas vulneráveis. Helena se aproximou discretamente da porta entreaberta do escritório, curiosa sobre aquela faceta de Ricardo que não conhecia. Isso começou depois que você se casou com aquela garota, acusou Beatriz. Ela está enchendo sua cabeça com ideias socialistas. Helena não tem nada a ver com isso. A voz de Ricardo estava perigosamente baixa. E sugiro que você se refira à minha esposa com mais respeito. Sua esposa? Beatriz riu amargamente. Ricardo, todos sabemos que este casamento é uma farsa. Você mal toca nela. Dormem em quartos separados. Helena sentiu o sangue gelar. Como Beatriz sabia disso? Dona Rosa tem uma língua muito solta, continuou Beatriz. Contou para a empregada dela, que contou para meio bairro. Todos estão comentando sobre o estranho casamento do herdeiro Mendonça. O que acontece entre mim e Helena é assunto nosso. Não quando afeta os negócios da família. Você está tomando decisões emocionais em vez de práticas. E por quê? Por uma garota que nem sequer, que ainda é o quê? A voz de Ricardo estava perigosa. Virgem, Ricardo. Sua esposa é virgem. Aos 25 anos, você realmente acha que uma mulher com tão pouca experiência de vida pode entender as complexidades do mundo dos negócios? Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Como Beatriz sabia disso? Ela havia contado apenas para sua mãe em uma conversa íntima anos atrás. A única forma de Beatriz saber seria se... Como você sabe disso? A voz de Ricardo ecoou a pergunta de Helena. Investigamos o passado dela antes do casamento, obviamente. Não íamos deixar você se casar com uma completa desconhecida sem saber com quem estávamos lidando. Vocês investigaram Helena? A fúria na voz de Ricardo era palpável. Era necessário. E descobrimos coisas interessantes. Ela nunca teve um namorado sério, nunca se envolveu romanticamente com ninguém na cidade dela. É completamente inexperiente em tudo. Helena não conseguiu ouvir mais.
Correu para seu quarto, fechando a porta com força. As lágrimas vinham em ondas, de humilhação, de raiva, de traição. Não apenas haviam investigado sua vida privada, como estavam usando suas informações mais íntimas para atacá-la. Pior ainda, Ricardo sabia. Ele sabia desde antes do casamento que ela era virgem e mesmo assim havia prometido que nunca a tocaria. A ironia era cruel. Ele havia prometido não tocá-la justamente porque sabia que ela nunca havia sido tocada por ninguém. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Helena, posso entrar? Era Ricardo. Sua voz estava tensa, diferente. Vá embora. Por favor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Você sabia. Sabia sobre a investigação, sabia sobre tudo. Helena, abra a porta. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Como me transformaram em objeto de curiosidade? Como minha vida privada virou entretenimento para sua família? O silêncio do outro lado da porta durou tanto que Helena pensou que ele havia ido embora. Mas então ouviu sua voz, mais suave. Eu despedi Beatriz da empresa. E o advogado também. Eles não trabalham mais para mim. Helena abriu a porta lentamente. Ricardo estava encostado na parede do corredor com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia culpa. Não sabia sobre a investigação, disse ele. Beatriz mencionou que haviam verificado alguns dados básicos sobre sua família, questões financeiras. Nunca imaginei que tivessem invadido sua privacidade dessa forma. E sobre o resto? Ricardo desviou o olhar. Descobri hoje, quando Beatriz mencionou. E o que você pensa sobre isso? Sobre eu ser uma mulher de 25 anos que nunca... Penso que sua vida pessoal não é da conta de ninguém. E que qualquer pessoa que use informações íntimas para atacá-la não merece meu respeito ou minha parceria comercial. Helena estudou o rosto dele. Isso mudou alguma coisa? Sua opinião sobre mim? Ricardo a olhou diretamente nos olhos. Mudou uma coisa. O coração de Helena afundou. Me fez perceber que você é ainda mais corajosa do que eu pensava. Aceitar este casamento, deixar sua vida para trás, enfrentar pessoas como Beatriz... Tudo isso sendo completamente inexperiente no tipo de crueldade que este mundo pode oferecer. Helena não havia esperado por aquela resposta. Helena, continuou ele, posso entrar? Há algo que preciso te contar. Helena se afastou da porta, permitindo que Ricardo entrasse em seu quarto pela primeira vez desde que ela se mudara para a mansão. Ele permaneceu próximo à entrada, respeitando o espaço dela. Há algo que deveria ter te contado desde o início, começou ele. Sobre por que realmente aceitei este casamento. Helena se sentou na beirada da cama esperando. Disse que foi por causa da promessa ao meu pai e isso é verdade, mas não é toda a verdade. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena havia aprendido a reconhecer quando ele estava nervoso. Há 3 anos eu estava noivo. A revelação a pegou desprevenida. Camila Ferreira. Conhecia ela desde a adolescência, nossas famílias se relacionavam socialmente. Tudo parecia perfeito no papel. O que aconteceu? Descobri 2 dias antes do casamento que ela estava tendo um caso com meu melhor amigo. Há meses. A dor na voz dele era inconfundível. Pior ainda, eles estavam juntos porque queriam acesso à fortuna da família. Tinham planejado tudo. O casamento, o divórcio posterior, a divisão dos bens. Helena sentiu uma pontada de simpatia por ele. Desde então, jurei que nunca mais me colocaria em uma posição vulnerável emocionalmente. O acordo com seu pai parecia perfeito. Um casamento sem expectativas emocionais, sem risco de traição, sem a possibilidade de alguém fingir sentimentos para ganhar acesso ao meu dinheiro. E agora? Ricardo se aproximou lentamente, parando a alguns passos dela. Agora descobri que existe algo pior do que ser traído por alguém que você ama. Que é? Descobrir que você está se apaixonando por alguém que você prometeu nunca tocar. O coração de Helena parou. Ricardo, eu sei. Sei que não fazia parte do acordo. Sei que prometi manter distância. Mas estas últimas semanas, vendo sua inteligência, sua gentileza, sua força... Ele parou, buscando as palavras certas. Helena, você me faz querer ser um homem melhor. Você não precisa ser diferente do que é. Preciso sim, porque o homem que eu era antes não seria digno de você.
Helena se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, o jardim estava iluminado pelas luzes suaves da noite. Ricardo, eu também preciso te contar algo. Diga. Eu também estou me apaixonando por você. As palavras saíram em um sussurro, mas ecoaram no quarto como um trovão. E isso me aterroriza. Por quê? Porque não sei como separar o que é real do que é conveniente. Não sei se o que sinto é genuíno, ou se é apenas gratidão ou solidão, ou o resultado de estar vivendo neste mundo de conto de fadas. Ricardo se aproximou até ficar atrás dela, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Posso te tocar? Perguntou ele suavemente. Helena se virou para encará-lo. Havia tantas emoções em seus olhos: desejo, ternura, vulnerabilidade. Você disse que nunca me tocaria. Disse muitas coisas que descobri serem impossíveis de manter. Helena estendeu a mão, tocando levemente o rosto dele. Tenho medo. Eu também. Mas talvez seja a hora de ambos pararmos de ter tanto medo de viver. O beijo desta vez foi completamente diferente do que haviam compartilhado no altar. Foi lento, exploratório, cheio de uma paixão contida que finalmente encontrava expressão. Helena sentiu como se estivesse despertando de um sonho longo e descobrindo que a realidade era ainda mais bela. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Helena, disse Ricardo apoiando a testa na dela, não quero que você se sinta pressionada. Podemos ir devagar, posso esperar. Shh. Ela o interrompeu, colocando um dedo sobre os lábios dele. Ricardo, eu confio em você. Talvez seja a única coisa da qual tenho certeza neste momento. Que confio em você completamente. Mesmo depois de descobrir sobre a investigação, você não sabia. E quando descobriu, tomou uma atitude. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Ricardo a envolveu em seus braços, e pela primeira vez desde que se conheceram, Helena se sentiu verdadeiramente em casa. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela. Agora? Ricardo sorriu, e Helena percebeu que era a primeira vez que via um sorriso verdadeiramente feliz no rosto dele. Agora paramos de fingir que este é apenas um acordo comercial e começamos a construir um casamento de verdade. E se não der certo? Então, pelo menos teremos tentado. Mas, Helena, ele acariciou o rosto dela suavemente. Algo me diz que vai dar muito certo. Naquela noite, pela primeira vez, Helena não dormiu sozinha em seu quarto. Não porque se sentiu obrigada ou pressionada, mas porque escolheu estar nos braços do homem que havia se tornado muito mais do que um marido de conveniência. Havia se tornado seu lar. E enquanto adormecia ouvindo o coração de Ricardo bater estéril e forte contra seu ouvido, Helena soube que às vezes os melhores amores são aqueles que começam como acordos práticos e se transformam em algo mágico quando duas pessoas decidem ser corajosas o suficiente para derrubar suas próprias muralhas. O casamento, que começou como uma solução para problemas financeiros, havia se tornado a base para uma vida inteira de amor verdadeiro. E talvez, pensou Helena antes de adormecer completamente, esse fosse sempre o plano do destino. Dois corações feridos encontrando cura um no outro, transformando um acordo frio em um amor que aqueceria o resto de suas vidas.